Minha filha sempre foi boazinha. De repente começou a fazer manha, se jogar no chão, não obedecer. Ela ainda não fala. Seria o Terrible Two? Bom, a primeira coisa que é importante a gente falar é que é muito importante a gente não colocar rótulos nas crianças, sabe? Porque a gente tem mesmo esse hábito, né? De falar, ah, meu filho, nossa, aquele ali é danado, aquele dali, vou te falar, viu? Ou então falar, ah, minha filha é tão fofa, tão boazinha, ela obedece, né? Ou então, meu filho, vou te falar, aquele dali não obedece, é irritado, é desobediente. Porque quanto mais a gente rotula, sabe, pior fica. Ah, Carlinhos, se rotular pro bem. Se rotular pro bem, né, igual boazinha, educado, inteligente, também a gente tá criando rótulos, sabe? E cria-se uma expectativa em cima da criança, sabe? Por exemplo, assim, ah, eu não posso. Tipo assim, eu até queria o sorvete de chocolate, mas eu sou boazinha. A minha mãe fala que eu obedeço em tudo, que eu faço tudo que ela quer. Eu até queria o sorvete de chocolate, mas eu não vou contrariar, não. Deixa pra lá, é melhor eu honrar meu rótulo de boazinha, né? É claro que uma criança de 2 anos não vai fazer isso, mas com a repetição, com o passar do tempo e dos anos, a criança tende a fazer isso, né? Então, uma sugestão que eu dou pra vocês, nunca rotule, tá? Então você tá falando aqui, a Faela tá falando aqui, que de repente a filha começou a fazer manha, se jogar no chão, não obedecer, né? E isso, assim, é muito comum, né? Eu vejo isso no curso de birra e neurociência todos os dias. Então, o que acontece, gente? O bebê, por volta de 1 ano, né? Ele quer ter autonomia, ele precisa de autonomia. Então, por exemplo, você vai deitar o bebê no berço, você vai deitar o bebê no trocador para trocar a fralda, ele já não aceita mais. Opa, não é assim, eu tenho vontade, entende? Então ele fala, eu tenho vontade, não é assim, você não me joga aqui e me troca minha fralda, né? E eles mostram isso através do choro, né, da reclamação. Então, uma ótima forma, né, de evitar as birras é sempre incluir a criança no que você vai fazer, né? Então você vira aí, eu não sei a idade da sua filha, Faela, mas assim, você falou que ela ainda não fala, então eu imagino aí 1 ano e meio, né? Às vezes tá por volta de 2 anos. Mas assim, uma ótima maneira da gente evitar um pouco das birras é a gente incluir o bebê e a criança no que a gente tá fazendo. Então, ao invés de simplesmente pegar o bebê e colocar no trocador, né, a gente não vai mais trocar esse bebê, por exemplo, no trocador deitado. A gente pode trocá-lo em pé, entende? A gente pede a ajuda do bebê. A gente fala, filho, é hora de trocar a fralda. Você quer ajudar a mamãe a trocar? Entende? Ah, quero. E aí você deixa ele tirar a fraldinha, né? Na hora de passar a pomada, você deixa ele molhar o dedinho na pomada e tentar passar. Eles passam na barriga, gente. Eles nem chegam a encostar no bumbum. Mas o importante é que pra eles, aquilo dá uma sensação de que, uau, eu consigo, eu tô participando, sabe? E no caso aqui de fazer manha, se jogar no chão, não obedecer, né? Porque é o seguinte, e tem várias coisas assim, né? Tem várias hipóteses pra isso. Mas, por exemplo, não obedecer, né? Dependendo de como a gente fala, pode soar pra criança como uma afronta, sabe? Vou te dar um exemplo. A gente não gosta de ser desafiado, a gente não gosta de que ninguém chegue pra gente e aponte o dedo pra gente. O nosso cérebro, ele enxerga isso como uma ameaça, tá? Então, quando alguém se levanta pra poder te atacar, aí vamos pensar no mundo animal, por exemplo. Vamos supor que um urso levanta pra te atacar. O seu cérebro se levanta ou pra se defender ou pra atacar, certo? Só que na área emocional é a mesma coisa. Então, se o seu cônjuge chega pra te atacar e falar e te rotular, você automaticamente, você nem pensa. O seu cérebro já se levanta pra se defender de uma ameaça emocional. Entende? Então, a criança é a mesma coisa. Quando a gente levanta e manda, a tendência é a criança, o cérebro dela,
ir contra isso, né? E aí ela vai fazer isso da forma que ela sabe, porque a gente argumenta com o cônjuge, com o chefe, né? A gente entra em discussão. A criança que não sabe falar, como é que ela vai fazer isso? Ela demonstra isso com essas atitudes que você tá falando. Se jogar no chão, não obedecer. Tem criança que bate, que morde, tem criança que chora e fica reclusa, né? E vai para um cantinho. Cada uma se expressa de uma forma, mas todas essas manifestações são importantes. Então, assim, uma forma que pode ajudar bastante nessa questão é, por exemplo, a gente dar opções para a criança, né? Então, por exemplo, é hora de tomar banho, tá? E a criança vira para você e fala, não vou, não quero. Então, se a gente vira e fala, você vai tomar banho agora, entende? A gente tá sendo bem autoritário, né? E a tendência é a birra evoluir, sabe? Mas se a gente vira pra criança e fala assim, filho, eu entendo que você não quer tomar banho. Isso não é uma opção. É hora de tomar banho. Você quer levar qual brinquedo pro banho? Você quer levar o submarino ou o barco? Pronto. Quando você faz uma pergunta, o cérebro se prepara para responder. Lembra que na hora que a gente manda, o cérebro se prepara para atacar ou defender? Na hora que você faz a pergunta, o cérebro se levanta automaticamente para responder, né? E se a criança vira pra você e fala assim, não quero nenhum nem outro, não quero tomar banho, você insiste, não é uma opção. Você pode escolher o submarino ou o barco. Se você não escolher, mamãe vai escolher. Entende? Então, assim, e se ele não escolher, você escolhe. E claro que a gente vai escolher a opção que a criança gosta mais para evitar a birra, entendeu? Mas então, qual que é o nosso objetivo, né? É a gente atrair os olhos da criança para uma educação respeitosa. Atrair essa criança para querer participar, para querer contribuir, sabe? E existem várias outras hipóteses, né? Essa criança, por exemplo, ela pode estar tendo esse tipo de atitude porque ela tá tendo um sentimento que ela não sabe como lidar com ele ainda, né? Quantos adultos, por exemplo, quando estão ansiosos, eles não sabem o que eles estão sentindo, né? Quantos adolescentes, tiveram vários estudos mostrando o ganho de peso em adolescentes, simplesmente quando estavam passando por uma fase difícil na escola. E aí eles ficavam ansiosos, ficavam nervosos e não sabia como se sentir melhor. O que fazia? Comia, porque comer dá prazer. Então, muitos adultos não conhecem os sentimentos, não sabem como é que tá, isso é uma ansiedade, eu vou correr para poder passar. Quantas vezes vocês já viram adultos falarem assim, nossa, eu vou tomar uma cerveja para poder relaxar, né? Existem formas mais saudáveis de relaxar, né? Então, assim, a gente precisa fazer isso, ensinar para as crianças o que elas estão sentindo e como lidar com esses sentimentos de raiva, de frustração. A gente não tá aqui para impedir que a criança se frustre, não. A criança vai se frustrar, isso faz parte da vida, né? E como a doutora Jane Nelson fala, ela tem até que exercitar os músculos da frustração. É aos pouquinhos que ela vai aprendendo, né? Porque senão chega na adolescência, quando o namorado fala que não quer mais namorar, a adolescente se mata. Nunca aprendeu a se frustrar, nunca ouvi não. Sempre foi protegido demais, né? Então é importante a criança aprender a lidar com a frustração, mas com amor e com respeito, tá? Existem várias respostas para sua pergunta, mas essas foram algumas.